O Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo. O termo, Evangelho, vem do grego euangelion, que significa boa notícia ou boas novas. No contexto cristão, o Evangelho ele é a mensagem central da fé, proclamando a salvação através de Jesus Cristo. Para entender plenamente o Evangelho, nós precisamos explorar 4 aspectos fundamentais: a condição humana, a obra redentora de Cristo, a resposta necessária do ser humano e as implicações dessa mensagem. Primeiramente, a condição humana. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores e estão separados de Deus. Em Romanos 3:23, Paulo afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta separação é resultado da queda de Adão e Eva no jardim do Éden, conforme está escrito, ali em Gênesis capítulo 3. O pecado ele trouxe morte espiritual, e não somente espiritual, mas também morte física, e com ele a ira de Deus. Nós lemos em Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um segundo aspecto é a obra redentora de Cristo. Diante da condição desesperadora da humanidade, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, providenciou um meio de reconciliação. João 3,16, ele resume esta boa nova, dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Paulo relata isso também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3-4. A morte de Cristo, ela foi um sacrifício substitutivo, onde ele levou sobre si as nossas dívidas, os nossos pecados, e recebeu em seu corpo a ira que nós merecíamos. Em Isaías 53, versículos 5-6, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a gente percebe que Cristo, ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. E a boa notícia do Evangelho é exatamente essa: Cristo morreu na cruz em nosso lugar, recebendo toda a ira de Deus. Cristo, de fato, como diz lá em João, ele bebeu cada gota da ira de Deus em nosso lugar. Então, o 4 aspecto vai falar sobre a resposta necessária do ser humano. É óbvio que essa resposta ela é fruto de um trabalho do Espírito Santo no coração dessa pessoa. Ou seja, uma vez que alguém foi transformado pelo Espírito Santo, através da regeneração, essa pessoa ela recebe um novo coração disposto a ouvir o Evangelho e a crer em Cristo e, inclusive, se entregar completamente a Ele. Então, o Evangelho ele exige uma resposta. Jesus ele iniciou o seu ministério com um chamado ao arrependimento e à fé. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. O arrependimento ele envolve uma mudança de mente, de coração, Ou seja, você está indo em uma direção, mas na conversão você muda de direção e você vai na direção contrária. E é isso que o Evangelho fez conosco, é isso que a regeneração faz em nós. Ela transforma a nossa mente, ele muda a nossa caminhada,
que iria se lançar completamente na morte eterna, que seria um lago de fogo, agora para os braços de Cristo, para os braços da salvação eterna. E a conversão, ela faz exatamente isso.